Aqui quem está falando é o professor René de Caldas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento da capacidade aeróbia e anaeróbia, ou também conhecido como treinamento da capacidade cardiovascular. Enfim, você vai encontrar diversos termos aí, dependendo da literatura que você está utilizando para estudar, tá? E aí eu resolvi dividir entre aeróbia e anaeróbia, mas ao longo da explicação vocês vão ver que eles têm muita congruência entre si. Mas claro que cada um vai ter sua particularidade, né, de treinamento. Dependendo da especificidade de treino que você objetiva, você vai ter que pender mais para o lado aeróbio ou mais para o lado anaeróbio, principalmente em relação à intensidade e volume do treinamento, tá? Então vamos lá, o roteiro dessa aula é variáveis do treinamento aeróbio, anaeróbio, e aí a gente tem algumas principais que a gente vai citar e outras específicas dependendo do modelo de treino que a gente escolhe. A gente tem os tipos de treinamento, modalidades, né, específicas para treinar cada um dos sistemas energéticos aí, o aeróbio ou anaeróbio. E tem exemplos de prescrição de treinamento. No finalzinho da explicação lá, eu vou dar alguns exemplos de explicação de prescrição, quer dizer, que vocês vão ver como seria uma montagem semanal objetivando capacidade aeróbia ou capacidade anaeróbia, como seria uma progressão de treinamento, tá? É como se fossem exemplos da vida real, assim, beleza? Então vamos lá. A referência principal que eu uso nessa aula é o livro da ACSM, que é o Research for Personal Trainer. E aí, se vocês tiverem acesso a esse livro, tem a versão em português também. E lá vai ter um capítulo específico sobre capacidade cardiorrespiratória. E aí é lá que vocês vão encontrar um material que deu base para essa aula aqui também. Mas enfim, tem outros livros que vocês podem utilizar e aí vai depender muito da fonte que vocês estão utilizando. Mas como essa aula é um nível bem básico, basicamente todas as fontes que vocês forem ler vão ter os conteúdos que eu estou explicando aqui. Mas antes de começar, eu vou falar algumas frases que dizem muito sobre treinamento de uma forma geral, para vocês terem um entendimento da ciência do treinamento de uma forma mais abrangente, né? De como você planeja o seu treinamento. São algumas frases que falam de forma bem resumida, mas que deixam uma mensagem bem forte para a gente seguir planejando treinamentos. A primeira delas é que o efeito do treinamento ele é limitado às demandas fisiológicas utilizadas durante o treinamento. Então aqui tem dois atletas, né? O Eliud Kipchoge, que foi o que bateu recentemente aí o recorde da maratona, né, em menos de 2 horas. Claro que ele teve toda uma ajuda, todo um aparato para poder fazer esse feito, mas ainda é um feito muito grande, né? Então ele é um fundista, que a gente chama, um maratonista, né? O treino dele, as demandas fisiológicas são muito mais aeróbias. Agora quando você compara aqui com o Asafa Powell, né, o atleta da Jamaica, corredor de 100 e 200 metros, olha a diferença entre o biotipo deles, né? Olha o corpo do Asafa Powell e olha o corpo do Eliud Kipchoge. A massa muscular do Eliud é muito menor, a capacidade oxidativa dele é muito maior, a massa magra dele é muito menor em relação à quantidade absoluta do Asafa Powell, né? A gente vê que o Asafa Powell é bem mais forte, bem mais pesado. Um atleta provavelmente maior também, não sei ao certo, mas provavelmente maior do que o Eliud. E aí tudo isso é uma adaptação, um efeito do treinamento que é de acordo com a prova de cada um, né? Ou seja, ele treina para ser velocista, a prova dele dura no máximo aí 20 segundos. E o Eliud não, ele corre cerca de 2 horas e 10, 2 horas e 20. Então, a prova demanda muito mais da capacidade oxidativa dele, né? Do sistema aeróbio, tá? Para uma adaptação ao treinamento ocorrer, o sistema fisiológico deve ser exercitado a um nível além do que ele está atualmente adaptado. Aí aqui a gente vê esse atleta fazendo prova de strongest man, né, que é um dos homens mais fortes do mundo. E aí o que a gente quer dizer com isso é que a gente tem que ter
demanda de sobrecarga no sistema, porque senão a adaptação ela não vem. Você vai sempre manter o que você já tem, mas não vai progredir, porque você tem que ter uma sobrecarga, seja em relação à intensidade, seja em relação ao volume. Você tem que colocar o seu sistema uma prova que ele não enfrentou ainda, né? Vamos dizer assim. Então sempre você tem que pensar na progressão do treinamento para continuar evoluindo. Se o seu objetivo é apenas manter, então você pode até manter a carga de treinamento, fazer variações, obviamente, um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da situação e do momento que você esteja vivendo. Mas de pronto a gente tem que ter uma progressão, né? Se a gente quiser realmente evoluir o nosso sistema fisiológico, seja ele qual for, né? Seja neuromuscular, ósseo, cardiovascular, a gente tem que ter um exercício que vai além do que o seu sistema já é preparado para fazer. Terceira afirmação: a frequência, a duração e intensidade são as variáveis mais comuns de se manipular para conseguir sobrecarregar os sistemas corporais. Ou seja, a gente junta aquela segunda afirmação com essa terceira, e aí a gente já sabe que a frequência, a duração de treinos e a intensidade de cada treino são as variáveis mais comuns que a gente vai manipular. Seja no treinamento de força, seja no treinamento de flexibilidade, no treinamento de sistema aeróbio ou anaeróbio, né, cardiorrespiratório. Esses são os mais comuns, né, são os mais prevalentes e os mais fáceis da gente manipular também. Mas tem outras variáveis que a gente pode utilizar também, como a gente vai ver lá na frente. E a última, mas não menos importante, é que as pessoas podem treinar pesado e ainda assim inteligentemente. O que eu quero dizer com inteligentemente? Você não pode confundir que quem treina mais pesado vai ter melhores resultados. Nem sempre é assim. Depende muito do objetivo, de como a pessoa está naquele momento, qual a progressão que você vai ter para aquele indivíduo e principalmente quanto tempo você tem até cumprir o objetivo dele, né? Porque em alguns momentos treinar muito pesado por muito tempo pode significar que a pessoa, sei lá, vai sobrecarregar demais o sistema, né? Não vai dar tempo de recuperação àquele sistema que ela está treinando. Ou então vai entrar em fadiga generalizada, uma síndrome do overtraining, que não é muito comum, mas pode ocorrer. Ou até mesmo um cansaço mental, né? Ela está treinando muito intenso e acaba se frustrando por algum motivo não conseguir chegar ao objetivo dela. E muitas vezes ela não consegue chegar porque ela não tem o descanso necessário, né? A gente encontra muitas pessoas que ou treinam demais e aí não tem o descanso necessário, ou então não treinam tanto quanto deveria, em relação não só ao volume, mas em relação à intensidade, em relação à estrutura do próprio treino em si, né? Ela não organiza o treino para o objetivo que ela tem. Então, para você maximizar as adaptações que você tem que treinar tanto pesado quanto inteligentemente. Você tem que escolher o momento certo de treinar pesado, entendeu? Você não pode ficar achando que todo dia é dia de fazer o treino mais intenso, porque isso não é verdade. Você sempre tem que pensar o que você vai fazer amanhã, o que você fez ontem e o que você vai fazer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Você tem que ter em mente qual o planejamento que você está prevendo, porque aí todo o treino vai ser importante para atingir o objetivo. E aí você não pode pular etapas, né? Você não pode querer treinar pesado hoje, sendo que amanhã você tem uma prova decisiva, seja uma prova escrita ou uma prova física, que o seu cansaço, né, corporal pode gerar uma fadiga mental também e vai te prejudicar, tanto na parte física quanto na parte mental. Então agora vamos para as variáveis do treinamento, aeróbio e anaeróbio. Vamos lá. Frequência de treinos, duração da sessão que você vai fazer, intensidade da sessão e tipo de exercício, no caso a modalidade que você vai treinar, né? Então olha aqui, ó, a frequência, a duração e a intensidade aparecendo aqui, né? Daquela afirmação lá que a gente viu há pouco. E o tipo de exercício, eu indico que seja aquele que o sujeito tenha um objetivo específico, ou seja, se ele quer pedalar, você vai fazer ele pedalar,
você vai propor um treinamento de bicicleta, mas se ele objetiva apenas o gasto energético, ele não tem um objetivo específico em alguma modalidade, eu sugiro que seja a modalidade que ele mais gosta, né? Porque aí a probabilidade dele continuar treinando é bem maior. E aí você não vai ter muito trabalho em modular as outras variáveis, né? Que é a frequência, a duração e a intensidade. Porque se você escolhe alguma coisa que o indivíduo não gosta, é difícil que ele permaneça. Então a dica principal é esse tipo de exercício aqui tem que ser uma escolha crucial, porque as outras variáveis elas vão se modificando ao longo do tempo naturalmente. Você vai vendo a demanda que você está tendo com aquele sujeito e aí você vai modificando a duração, a intensidade e a frequência. Agora a modalidade ela também pode mudar, obviamente, mas quando o sujeito ele se encanta com determinada modalidade, o prazer dele ele se mantém por um tempo maior, né? Então é interessante que você mantenha a modalidade também. E aí a gente tem variáveis específicas do HIIT, né? Que é o treinamento de alta intensidade, intervalado. Aqui a sigla é em inglês, né? Que é High Intensity Interval Training. Vocês podem achar em português também como treinamento intervalado de alta intensidade, que é o TIAI, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. E aí o que ele é? Ele é um treinamento que você faz estímulos e descansos intercalados. Ou seja, você corre um determinado período e depois diminui a intensidade e faz um descanso ativo. Ou então você corre um determinado período, vamos dizer 1 minuto, e aí depois você diminui a intensidade e para totalmente, né? Fica apenas em pé, ou sentado, ou deitado, enfim. Você faz um período de descanso passivo, que a gente chama, tá? Então aqui são algumas variáveis do treinamento de alta intensidade. Na verdade tem todas as variáveis aqui. Então aqui ó, a gente tem uma visão mais micro, que é dentro de uma repetição aqui, né? E aqui a gente tem as séries, tá? Então vamos primeiro para micro aqui, né? Para o menor percentual do treino, que seria uma série aqui. Então você começa aqui no descanso, ó, e aí você aumenta a intensidade do estímulo, ou seja, vamos dizer que aqui você está parado na esteira. E aqui você está a 10 km por hora na esteira, tá? Então aqui é 0 km e aqui seriam 10 km. Ou seja, você aumenta a intensidade por um determinado período de tempo, que seria a duração. E aí depois você diminui a intensidade, só que não chegou a zero. Ó. Então, a gente sabe que esse descanso aqui ele é ativo. Só que, claro, para ser um descanso, a intensidade tem que ser menor do que o que foi feito durante a intensidade, né? Ou durante o estímulo. Então você baixa a intensidade e faz um descanso ativo. Então vamos lá, em números. Você começa aqui no zero e aí você dá um tiro, a gente chama de tiro, né? Geralmente essas corridas ou enfim, qualquer atividade que você esteja fazendo. O HIIT ele não é restrito à corrida ou à bicicleta, ele pode ser feito com pesos, inclusive, né? Na musculação. Pode ser feito na natação, pode ser feito na escalada, pode ser feito no remo, enfim, qualquer modalidade que você consiga modular a intensidade, né? Para aumentar e para diminuir de acordo com a duração do estímulo. E aí você começa aqui no zero, começa a correr, passa 1 minuto correndo a 10 km por hora. E aí você diminui a intensidade, e aí vai de acordo com a velocidade, né? E aí você coloca 6 km por hora. E aí passa 1 minuto também a 6 km por hora. Então isso vai se repetir, ó. Vocês podem ver aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui a setinha. Apontador. Vocês podem ver aqui embaixo que tem várias séries disso, ó. Você começa aqui, sobe a intensidade, desce a intensidade, permanece mais um pouco, sobe novamente, mantém a intensidade e isso vai se repetindo até o final, até quando você planeja fazer esse tempo de estímulo total, né?
E aí a duração das séries é o total de todas as séries, ó, tá? É um treino inteiro. Você tem um número de séries, que também é uma variável, né? Quanto mais séries, mais longo vai ser o seu treino. E você tem a intensidade de recuperação entre as séries, que é aqui você tem a intensidade que está marcada para o estímulo, e aqui essa baixa da intensidade ela tem que ser prevista também, né? Porque o descanso entre as séries ele tem que ser de acordo com a intensidade do estímulo também. E aí você me pergunta, professor, mas e aí? Como é que eu vou fazer o HIIT? Pô, depende muito do seu objetivo. Se você tiver um objetivo cravado, assim, de o meu aluno, o meu cliente, ele tem que fazer uma prova que ele vai ter que manter 80% da frequência cardíaca dele, ou então 80% da velocidade máxima dele. Então é indicado que você comece a treinar ele no HIIT para ele conseguir identificar como que é estar a 80% naquela determinada modalidade, né? Geralmente os treinos de HIIT eles são feitos para aumentar a capacidade anaeróbia, principalmente. Apesar de que eles também têm um benefício para o metabolismo aeróbio, obviamente, mas quem é especificamente aeróbio, de preferência faz treinos mais volumosos, com a intensidade relativamente mais baixa, mas que você permaneça um maior tempo naquela intensidade, né? 30 minutos, 60 minutos. Então, o treino de HIIT, ele é mais indicado para quem quer treinos mais curtos, quer gastar mais calorias em menos tempo, ou então que quer desenvolver a capacidade aeróbia, ou anaeróbia no caso, de uma maneira mais proeminente, né? Quer ter mais possibilidade de ganhar intensidade muito fácil e durante um descanso ativo conseguir recuperar melhor. E aí as atividades são intermitentes. Então, exemplos de atividades intermitentes, né? O futebol, o futsal, o handball, o basquete, esportes em geral, de maneira geral, assim, esportes de quadra ou esportes de invasão, no caso, né? Como rugby, futebol americano, enfim, eles são predominantemente de alta intensidade e curta duração, e com intervalos de descanso entre os estímulos. Então, basicamente, é a forma que o HIIT se configura aqui, né? Você tem intervalos e você tem estímulos de alta intensidade, tá? Então, qualquer modalidade que se assemelhe a isso, é indicado que você treine a partir do HIIT, né? Com a metodologia do HIIT para essa modalidade, beleza? E aí tem muita ciência ainda por trás disso daí, mas como essa é uma aula básica, né? Então, o ideal é que vocês entendam só essa parte básica mesmo e depois procurem um pouco mais especificamente sobre metodologias do HIIT. Tem vários tipos de trabalho, com vários protocolos, enfim. Tem muita coisa ainda para ver aí. E aí vamos lá, para as variáveis específicas dos treinos como um todo, né? Tanto do treino mais contínuo quanto do treino de alta intensidade intervalado. Você tem que definir quantos treinos por dia ou por semana você vai fazer e qual o volume total de treino na semana. Quantos minutos de treino? Ou seja, aqui eu dou um exemplo. Você pode treinar 300 minutos semanais, mas não significa que você vai ter que treinar 3 vezes na semana, 100 minutos cada dia. Pode ser que você tenha um dia que você treina apenas 30 minutos, no outro você treina 150 e no outro você treina 120 minutos. Depende muito da distribuição do que você quer e de qual o objetivo de cada treino. Uma pessoa ela não necessariamente precisa fazer só o treino contínuo ou só o treino intervalado, né? Então você pode escolher no treino mais curto, de 30 minutos, você faz um treino de alta intensidade e curta duração, com descansos, né, que seria o intermitente. E nos treinos de 150 minutos, 120 minutos, você faz treinos mais longos, que a pessoa mantém uma intensidade menor, mas que permanece por mais tempo naquela atividade. Beleza? E uma coisa que você tem que pensar quando você pensa na frequência de treinos é se a pessoa terá tempo necessário para recuperar. Em termos de hidratação, restauração dos estoques de carboidrato, diminuição da dor muscular. Então, tudo isso, quando você vai conhecendo mais o seu aluno, você vai percebendo e tem que ser analisado também, né?
você vai percebendo a prontidão do seu aluno para treinar 3 vezes na semana. Será que está sendo demais para ele? E aí você vai entendendo a partir da fadiga generalizada que ele vai mostrando. Aquela dor muscular que não passa, né? Você treinou na segunda, aí na quinta e no sábado. Aí no sábado, sempre, todo sábado, seu aluno está muito cansado, rende pouco. Então, às vezes vale diminuir um pouco mais o volume e tentar ver se isso pode influenciar, né, na resposta dele. Será que eu estou treinando demais, né? Será que eu estou em uma frequência de treinos muito alta? Será que não seria melhor dar um descanso maior entre os dias de treino ou então diminuir o número de treinos que ele faz na semana? E aí é que você começa a analisar essas situações. Aqui tem um exemplo, né, para quem treina 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 e 6 vezes na semana, tá? E aí quando vocês verem o Hzinho aqui, é que é o treino de alta intensidade, né? Provavelmente um HIIT. E o LM, que é de baixa para moderada intensidade. Então, por exemplo, uma pessoa que treina 3 vezes na semana, aqui ela treina 3 vezes de alta intensidade, porque ela vai ter aí 4 dias para descanso, né? Então, provavelmente ela consegue recuperar de estímulos de alta intensidade. Mas, claro, a gente tem que sempre levar em consideração qual o nível de treinamento dessa pessoa já. Se ela é uma pessoa iniciante, não é muito indicado você começar por treino de alta intensidade, porque pode ser que ela não tenha capacidade orgânica de sustentar o estresse, né? Tanto articular, quanto muscular, quanto cardiovascular também. Aí beleza, você tem outra distribuição aqui, ó. Uma pessoa um pouco menos treinada, né? Treinando alta intensidade aqui, leve para moderado aqui e alta intensidade aqui. E aqui uma pessoa ainda menos treinada, né? Provavelmente um iniciante, treinando 3 dias, mas de baixa a moderada intensidade nos 3 dias, tá? Quando passa para 4 treinos, você tem alta intensidade, moderado a baixo, alta intensidade, moderado a baixo. Enfim, existem várias combinações aqui, vocês podem utilizar elas como base para pensar como vocês vão fazer a frequência de treino do aluno de vocês. Mas o que eu mais indico é que vocês tenham em mãos dados que vocês possam analisar de fadiga, dor muscular, capacidade funcional, como potência de membros inferiores em relação a salto vertical, salto horizontal, e o próprio relato do aluno, né? Saber se ele está conseguindo recuperar bem, saber se ele dormiu bem a semana. Enfim, você tem que conversar com o seu aluno para entender se aquela frequência de treino está adequada para ele. E aí, de acordo com o que ele lhe relatar, você vai fazer a prescrição mais intensa ou mais moderada, de acordo com o que ele esteja conseguindo naquele momento, tá? Essas aqui são só bases, né? A gente deve usar a individualidade biológica do nosso aluno a nosso favor. Então, sempre procurando perguntar para ele como é que ele está. Duração da sessão. Quanto tempo que vai durar a sua sessão de treino, né? Quanto maior a intensidade que você for prescrever, menor tende a ser o volume total da sessão. Você tem que lembrar que com intensidade maior, a fadiga do indivíduo ela chega mais rápido. Então você tem sempre que pensar, o meu aluno ele vai treinar 60 minutos. Então a intensidade tem que ser muito menor do que quando ele treina 30 minutos, né? Porque quando eu planejo 30, a sessão de treino tem a metade de 60. Então a intensidade não é que ela vai aumentar 50% também, mas ela vai ficar um pouco mais alta, obviamente, quando você vai treinar 30 minutos. E isso tudo tem que ser pensado em relação ao objetivo do seu cliente também, né? Se ele quer, por exemplo, melhorar o tempo dele nos 5 quilômetros, em algum momento ele vai ter que fazer treinos de alta intensidade, intervalado, para fazer com que ele tenha uma adaptação um pouco maior em velocidades maiores, né? Para que ele aprenda a correr em velocidades maiores e para que ele não tenha tanto desconforto cardiovascular e osteomuscular também, né, em relação às articulações, quando ele tiver que imprimir uma velocidade maior durante a prova dele. E para isso a gente tem que treinar em mais alta intensidade, mas sempre pensando que vai ser mais fadigante quando ele treinar em mais alta intensidade. A gente tem que lembrar disso.
Aí um exemplo aqui, ó. Se você treina 20 minutos a 80% do seu VO2 máximo, é uma coisa. Agora, se você diminuir aqui 10% do seu VO2, talvez você consiga treinar 80 minutos, ou 50 minutos, certo? Então, às vezes, uma diminuição aqui de 10, 15% na intensidade do seu esforço pode fazer com que você prolongue aí o exercício até pelo dobro do tempo, né? Aqui no caso de 20 para 50 tem mais do dobro, né? Beleza? Então a gente tem sempre que lembrar que existe uma relação aí entre a duração e a intensidade do seu esforço, que é o próximo ponto, né? Que é a intensidade. Quanto esforço você vai experienciar durante o treinamento. Quanto maior a intensidade do treino, maior a necessidade de fibras de contração rápida e maior o seu esforço. Ou seja, você sabe que as fibras de contração rápida, elas fadigam mais rapidamente. E aí você acaba tendo uma fadiga mais precoce, se você mantém uma intensidade maior durante o treinamento. E a partir disso você tem maior esforço também, né? Maior esforço cardiovascular, maior esforço osteomioarticular. E geralmente a intensidade é apresentada como um percentual de algum parâmetro fisiológico. Aí você pode ter o VO2 máximo ou frequência cardíaca máxima, que é o que a gente vai ver agora em seguida. Ó. Aqui a gente tem um parâmetro baseado na frequência cardíaca de reserva, que está aqui a fórmula dela, né? Ó, que é a frequência cardíaca de repouso mais o percentual da intensidade que você quer. E aí você vê nessa imagem aqui, ó, a gente tem percentual de 40%, 50%, 60%, 85%. E aí você faz essa subtração da sua frequência cardíaca máxima menos a sua frequência cardíaca de repouso. E aí você vai chegar no valor da sua frequência cardíaca de reserva, tá? Aqui eu fiz um exemplo para 70%. De uma pessoa que tem 70 batimentos por minuto em repouso e que chega numa frequência cardíaca máxima de 170. E aí como é que a gente faz? A gente pega, primeiro faz o que está aqui entre parênteses, né? E converte os 60% para 0,6, que está em percentual. E aí a gente chega aqui, vai dar 100, né? A diminuição de 170 menos 70, multiplicado por 0,06 vai dar 60. E aí a gente soma com a frequência cardíaca de repouso, que é 70. Então a frequência cardíaca de reserva dessa pessoa, para treinar 60%, que seria uma atividade aqui, ó, já na zona de alta intensidade, né? No comecinho da zona de alta intensidade, ó, seria de 130 batimentos por minuto. Beleza? Então, o que a gente pode notar aqui? Ó? A gente tem 3 zonas de treinamento. Tem a de baixa intensidade, moderada intensidade e alta intensidade. Sendo que cada zona, como o próprio nome já diz, é uma zona, né? Ela gira em torno de alguns percentuais aqui, ó. Não é só um número especificamente, né? A gente tem aqui a zona de 50% da frequência cardíaca reserva. Para essa pessoa aqui, ó, que tem 20 anos, 200 de frequência cardíaca máxima e 68 de frequência cardíaca de repouso, é entre 134 e 147. Então, ela mantendo esses valores aqui, ela está na zona de moderada intensidade. Beleza? Se ela quer partir para a zona de alta intensidade, aí, ó, o número até aumenta, né? Vai de 147 até 180, beleza? Isso é a zona de alta intensidade dela. Então, mesmo nas zonas, quando a gente for escolher, hoje eu vou fazer alta intensidade, certo? Mas é no começo da alta intensidade ou é no final, né? Você vai treinar em muita alta intensidade, você vai ter que prever que o seu treino vai durar muito menos. Então, aquele treino de meia hora, pode ser que você consiga fazer aqui, ó, em 147, 150. Mas se você botar aqui para 180, pode ser que a pessoa consiga, sei lá, 15 minutos, no máximo, assim, né? Então você tem que pensar que mesmo dentro das zonas, você tem uma zona mais tranquila, que seria o limiar inferior aqui. E você tem uma zona que é um pouco mais intensa, né? Que é o limiar superior, daquela intensidade mais moderada, mais leve e mais intensa, certo? E aí você pode dividir o seu treino, né? Na fase de subida da intensidade, você também não vai botar o sujeito logo
no máximo da alta intensidade assim que ele inicia o exercício, né? Ele tem que ter primeiro um aquecimento breve para depois entrar em intensidades maiores. E aí depois você tem a fase de diminuição. E aqui você tem o tempo em minutos, né? Então mais ou menos aí de 5 a 10 minutos para ter um aquecimento. Manter o treino. E aí depois mais 5 a 10 minutos para ter uma descida também confortável para o sujeito que está fazendo o exercício, tá? Mas para quem não tiver como controlar a frequência cardíaca durante o treino, você pode utilizar aqui a percepção subjetiva de esforço. Que você tem a escala do 10, que seria o máximo de esforço que você está fazendo, que seria aqui, ó, né? No 200, mais ou menos. E aí você tem um muito intenso, que seria um pouco mais baixo, e aí vai decrescendo até chegar nas intensidades moderadas. É como se o 4 fosse o começo aqui da intensidade moderada, ó. E o 6 é como se fosse o limiar superior, tá? Depois que passa o 6, aí você começa a entrar na zona intensa já. Tá vendo, ó, que tem 1, 2, 3 marcações para a zona mais intensa e para a zona máxima? E aqui tem uma marcação para a zona moderada e uma marcação para a zona leve, ó. Por isso que essas escalas aqui são menores também, né? Tá tudo correspondente. Então, como é o modo de utilizar? Você treina a pessoa a identificar em qual zona ela está, apenas respondendo ao questionamento que essa escalazinha está trazendo. Você coloca na tela do celular, ou então imprime e coloca numa prancheta. E aí você mostra para a pessoa e pergunta qual o esforço que você está sentindo agora, né, nesse momento. Aí a pessoa, é um esforço moderado. Ou então ela, não, é um esforço intenso, mas não chega a ser muito intenso ainda. E aí você vai aumentando gradativamente a intensidade do treinamento para que ela perceba e ela consiga passar em todas as zonas de treinamento, né, desde a leve até a intensidade máxima. E aí você vai controlando o treino a partir disso. Então tem vários estudos mostrando que esse tipo de controle ele tem total relação com a percepção subjetiva de esforço. Eu até prefiro utilizar a percepção subjetiva porque você treina o aluno a compreender um pouco melhor o treino dele. E é uma ferramenta muito mais fácil, né? Muito mais rápida de você utilizar também. E muito mais barata, infinitamente mais barata, né? Porque você tem que comprar aqui um frequencímetro ou um marcador de frequência qualquer, um relógio, enfim. E aqui não, aqui você tem apenas a tela do celular e pode fazer o controle da intensidade tão bem quanto aqui com a frequência cardíaca de reserva, né? Ou então frequência cardíaca máxima, enfim, o parâmetro que você quiser utilizar. Aqui eu mostrei para vocês a frequência cardíaca de reserva, mas tem outros também, né? Que é só um exemplo. E aí a gente chega no tipo de exercício. Como eu já tinha falado para vocês, qualquer uma dessas coisas aqui pode ser treino aeróbio, né? E anaeróbio. Depende de como você manipula as outras variáveis. No caso, a frequência, duração e intensidade. E o modelo de treino que você está utilizando, né? Se é o treino contínuo, que seria esse daqui, ó. Que a intensidade ela se mantém por um tempo maior, depois ela cai e termina o treino, né? A gente chama de treino retangular, que forma um retângulo aqui, né? Tá? Ou então treino de alta intensidade e intervalado, né? Que é aquele primeiro modelo que a gente mostrou lá no início. Então vamos lá, tipos de treinamento. A gente tem o tipo treino longo, que é de baixa intensidade, é a duração de 30 a 120 minutos na média. E a intensidade é aproximadamente 70% do VO2 ou menos, né? A mais do que isso seria mais complicado. A gente tem o treino no limiar de lactato, que é um treino com a intensidade um pouco maior, e aí você vai ter que fazer um teste de limiar de lactato, e aí vocês podem pesquisar depois como que faz isso, tem alguns livros que mostram como, alguns artigos também, mas basicamente você vai determinar o limiar de transição entre a utilização e a acumulação, né, exponencial de lactato, que geralmente vai ser ali um pouco mais a 80% do seu VO2 máximo, né? E aí você pode fazer esse teste para determinar quando a curva de acúmulo de lactato aumenta exponencialmente em relação ao restante do teste, tá? Por isso que é um treino que dura um pouco menos.
porque a intensidade é maior. E aí você tem um treino intervalado, ou HIIT, de 30 segundos a 5 minutos em relação a o tempo de estímulo, né? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Essa duração e intensidade aqui são só exemplos. A gente tem variações também. Então não é só até 5 minutos que é considerado HIIT, não. Pode ser um pouco mais. E aí as intensidades são muito próximas ali, 90%, 95% do seu VO2 máximo, ou da sua frequência cardíaca máxima, né? E a gente tem o treino fartlek, que é muito similar ao HIIT, só que em uma intensidade maior. Ou em uma intensidade um pouco menor, né? Ele dura um pouco mais. Você fica variando a intensidade também, como se fosse o HIIT, só que os estímulos são maiores. Tem muita gente que chama até de HIIT longo, né? Um treino de fartlek. Existe sempre uma interpretação aí, porque basicamente o modelo do fartlek é você caminhar em alguns momentos, ou então fazer uma corrida leve, e em outros momentos fazer uma corrida com mais intensidade, né? Por um período mais curto de tempo, e aí você vai fazendo essa transição. Corre em intensidade maior, corre em intensidade menor. Então é muito similar ao HIIT também, tá? E agora vamos para os exemplos, né? Progressão de treino. Primeira coisa que a gente tem que entender. Para manter ou desenvolver os ganhos obtidos com o treino, é preciso ter uma progressão das sessões. Isso a gente já viu lá no começo. E aí, como que evolui? A gente pode aumentar a frequência de treinos, aumentar a duração ou aumentar a intensidade. Pode ser um de cada vez, pode ser 2 de cada vez, pode ser os 3 de uma vez só. Vai depender de qual o objetivo do seu aluno e se você tem segurança, né, de fazer essa progressão. E o que é mais confortável para ele naquele momento também. O que chega mais próximo do que ele objetiva. A progressão ela tem que ser lenta e gradual. Cerca de 10% por semana, que é só um exemplo. Você pode progredir um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. Depende muito de como você vai fazer essa transição, né? De quem é o seu atleta, de quem é o seu aluno. Se ele está adaptado ou não a esse tipo de progressão. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Na semana 1, se você tinha treinado 60 minutos, na semana 2 você vai treinar aproximadamente 66, né? 70 minutos. E aí você vai progredindo até chegar no momento que você chega no seu volume de treino satisfatório aí, né? Olha, eu quero chegar em 120 minutos. Então, aproximadamente aí vai demorar umas 10 semanas para isso acontecer, né? Um pouco mais até, dependendo de como seja a progressão do seu aluno, como ele esteja evoluindo. E para isso a gente tem sempre que fazer testes, né? Desculpem. E aí para isso a gente tem sempre que fazer teste, avaliar como que o aluno está, né? Como que ele está evoluindo, como que estão os testes dele e como que ele está aceitando aquela progressão, como que o corpo dele está se comportando em relação àquela progressão que você está fazendo. E aí aqui eu botei um programa semanal, um exemplo como se fosse para um corredor de 10 km amador. Uma pessoa que já treina, mas que ainda tem um nível amador, né? Que ainda não partiu para o nível profissional. E aí eu dividi assim a semana dele. Ó. Botei um treino alto, de intensidade alta, um treino leve, um treino moderado, novamente um treino alto, um treino moderado e um treino leve para acabar a semana e deixar o descanso de domingo. Então ele já faz 6 treinos semanais, 2 de cada, né? 2 de nível alto, 2 de nível leve, 2 de nível moderado. E aí aqui, ó, eu tenho tiros de 500 metros, e aí a relação esforço-pausa é 1 para 1, ou seja, a cada 1 minuto, vamos dizer que ele leva, sei lá, 2 minutos para fazer 500 metros. Ele vai descansar 2 minutos também. Porque aqui é o esforço pausa 1 para 1, né? O tempo que ele faz de esforço, ele faz de descanso. Então ele vai lá ter o relógio dele, vai marcar o tempo que ele vai fazer 500 metros, e aí ele vai fazer um esforço pausa de 1 para 1. Beleza? Aqui o total do treino dele, né? Como são 10 repetições, vai ser 5 km, né? Que é a metade da prova de 10 km amador dele. Então é um treino de tiros bem
bem alto, assim, né? Metade do total que ele faz na prova é bem alto. Terça-feira, 10 quilômetros em intensidade leve a moderada. E aí ele que vai ver lá, ele vai correr num tempo menor do que ele realmente faz a prova, é só para manter um volume de treino alto, né? E aí ele vai fazer de leve a moderado, controlando pela PSE. Na quarta-feira ele vai fazer 45 minutos em intensidade moderada. E aí aqui a gente tem que ver que eu prescrevi pelo tempo, né? Que é uma outra possibilidade também. Eu posso prescrever pela distância, como esses dois aqui, e pelo tempo. Aqui eu botei 45, que é mais ou menos o tempo que ele vai fazer os 10 quilômetros dele, né? Mais ou menos esse tempo que ele vai gastar. Talvez até um pouco mais, 50, 1 hora. E aí eu botei para ele correr em intensidade moderada, mais ou menos perto do ponto da prova dele. Beleza? Na quinta-feira, um HIIT de 6 repetições, fazer 3 minutos a 90% do VO2 máximo, ou seja, ele vai 6 vezes fazer esse protocolo aqui, ó. 3 minutos de corrida, 2 minutos de descanso. É um pouco menor, ou um pouco próximo, né, do treino da segunda-feira, mas uma intensidade talvez até maior. Beleza? Na sexta-feira, 45 minutos em intensidade moderada também, novamente. E no sábado, 45 minutos de fartlek com um circuito plano, ou seja, uma intensidade menor do que na sexta-feira, porque aqui ele vai fazendo transições entre corrida e caminhada ou corrida mais leve, né? Então aqui é só um exemplo, tá? Não necessariamente precisa ser desse jeito, mas vocês podem utilizar como base. Outro programa para um corredor de maratona, 45 minutos de fartlek, aí um pouco mais longo, né, o treino, porque a maratona é bem mais longa do que 10 quilômetros, aí você faz 60 minutos de treino longo, aqui 45 minutos de treino intervalado, então bem maior do que nos outros dias. Aqui na quinta-feira, 60 minutos na velocidade habitual de corrida, com subidas e descidas, para ele fazer a maratona, só que óbvio, ele não vai fazer a maratona em 1 hora, então por isso que ele vai conseguir cumprir as subidas e descidas, né, para treinar essa dinâmica também. E aqui 45 minutos de treino intervalado novamente. E aí eu faço 3 dias seguidos de treino de alta intensidade. E aí no sábado eu faço 2 horas, um treino mais longo, mas numa intensidade bem leve, né? Cumprindo aí cerca de, 20 quilômetros no máximo, que seria a metade do volume de treino da maratona que ele realmente vai fazer. Aqui um programa de natação para um triatleta, 60 minutos de treino mais longo, dependendo também de quanto é a prova de natação dele, né? Qual o nível que ele está nesse momento. Aqui um treino de HIIT com 8 repetições, 95% do VO2, 2 minutos de atividade por 2 minutos de descanso, 45 minutos de treino mais longo, intensidade leve, é o que eu vou diminuindo o volume. Dou o descanso, provavelmente é o momento que ele descansa das outras atividades também, né? Porque como ele é triatleta, ele tem que nadar e correr também. Aí aqui 1.600 metros na velocidade da competição, que provavelmente é o volume que ele vai ter que cumprir na prova. E aí novamente no sábado um treino de 60 minutos mais longo e apenas utilizando intensidade leve e alta, né? Sem passar pela intensidade moderada aí. Aí o modelo de progressão aqui para uma pessoa, né? Aqui a gente está falando em relação ao número de minutos. E aí a gente vê, 4 vezes por semana, 70 a 85% da frequência cardíaca máxima, treinando 40 minutos por dia. Aí dá um total de 160 minutos. Aí aqui eu faço uma progressão de mais de 10%. Começo a treinar 5 vezes por semana, na mesma intensidade, com um volume 5 minutos maior. E aí já passo para 225 minutos, né? Aí, eu vi que estava muito intenso, então eu vou diminuir um pouco, né? Tá com muito volume, então eu vou diminuir um pouco a frequência semanal, botar um volume parecido, mas um treino ao menos na semana. Aí eu já diminuo para 200 minutos. Então a progressão, ela tanto pode ir para frente, quanto pode voltar um pouco e ainda assim ser uma progressão, né?
Porque aqui você está progredindo o volume da sessão, mas não a frequência. Você deu um passo atrás na frequência. E está mantendo a intensidade. Ó. E aí aqui agora, na semana 4, 230 minutos, você for um pouco para frente. E aí você vai fazer uma vez na semana, 60 a 75% da... desculpem. 60 a 75% da frequência cardíaca máxima, com 50 minutos de atividade, que daria um total de 230, com esses 4 treinos de 70 a 85% da frequência cardíaca máxima. Com uma duração menor, né? Porque a intensidade é um pouco maior. E aí você vai vendo, aqui na semana 7, você já botou um HIIT, né? Uma vez na semana. 6 repetições, de 2 minutos de estímulo por 2 de descanso. E aí você tem que compensar diminuindo o volume, ó. Você estava com 235 aqui, aqui você já está com 184. Porque você botou uma intensidade um pouco maior uma vez na semana. Beleza? E aí, ó, quando você vai começar a botar o treino de HIIT, você diminui o volume semanal, né, ó, de 235 para 174, para poder ter uma progressão um pouco mais lenta também. Você não vai botar um HIIT com o volume habitual, né? Porque senão você vai botar muito mais alta intensidade, manter o volume, e isso pode fazer com que seu atleta entre em fadiga semanal muito mais rápido. Aqui o modelo 2 de progressão. Você começa treinando 60 a 70% da frequência cardíaca máxima nas 2 primeiras semanas. E aí você vai progredindo a intensidade, ó. E aí chega um momento que você vai fazer a transição para o HIIT. Lá na 6ª, 7ª semana, né? Até que você mantém mais ou menos a intensidade entre 60 e 80 da frequência cardíaca máxima. Vai modificando um pouco a frequência semanal, aí um pouco mais lento, né, essa progressão em relação à outra. E aí na 6ª e na 7ª semana você já coloca o HIIT com um pouco menos de intensidade, apenas 80% do seu marcador, né? Poderia ser a frequência cardíaca máxima ou de reserva. E aí você vai fazendo de 1 para 1, né? 1 minuto de descanso por 1 minuto de estímulo. 6 repetições nessa intensidade, sempre fazendo aquela diminuiçãozinha de volume quando você vai colocar uma intensidade maior. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. E sempre lembrem dessa frase aqui, né? Baseia tua prescrição na ciência, que o resto é consequência. Então sempre estudem, sempre leiam artigos, sempre vejam o que vocês querem estudar e procurem material realmente científico para se embasar, né? E para quem quiser me seguir lá no Instagram, é rcaldashh. Geralmente eu publico alguns textos falando a minha opinião sobre alguns temas da educação física, da prescrição de treino, principalmente treinamento de força, enfim. Quem quiser ir lá e ver o conteúdo, pode ficar à vontade. O Instagram é aberto, vocês podem ir lá e olhar sem compromisso. Se não quiser seguir, não precisa seguir também. Pode só olhar o conteúdo e aproveitar, beleza? Então, obrigado a todos e até a próxima.